Olá, queridos amigos, queridas amigas. É uma alegria iniciarmos a nossa primeira live, que tem por tema a força do Espiritismo. O objetivo é que em todos os domingos, às 15 horas, possamos debater o Espiritismo através das suas variadas perspectivas, seja através da filosofia, seja através da religião, através da ciência, pontuando pontos que são essenciais do Espiritismo e tentando resgatar alguns personagens e obras que nos parecem ser fundamentais para a gente encarar o momento em que a existência humana parece agudizar, não é? E como que o Espiritismo pode apresentar respostas, mais do que respostas, boas respostas para a nossa vida e para a humanidade. Portanto, nós estamos, através do Espiritismo.net, iniciando essa atividade em parceria, em união com tantas outras web TVs, né? A web TV do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a nossa federativa, a Federação Espírita Brasileira, a FEB TV, a Rede Amiga Espírita, enfim, tantos outros companheiros que estão retransmitindo esse programa, essa live, né? Portanto, meus amigos, eu gostaria que apresentassem o nosso querido André e o nosso querido Humberto, que estará conosco hoje compartilhando algumas reflexões em torno da filosofia espírita, né? Daqui a pouco a gente diz qual é o tema desta tarde, mas eu gostaria que eles se apresentassem. Tudo bem, André? Como estão as coisas aí em Brasília? Está muito frio? Olá, queridas amigas, amigos da internet. Em Brasília, 15 horas e 2 minutos, tempo frio, termômetro variando. A Voz do Brasil faz isso, né? Em Brasília, 15 horas e 2 minutos. Ai, ai, saudade de você, meu amigo. Saudades também, meu querido. Muito bem. Humberto, como estão as coisas por aí em Juiz de Fora, meu amigo? Olá a todos, tudo vai bem, né? Também é frio, né? Nós estamos aqui a 850 metros de altitude e aproveitando tanto a quarentena quanto pós-operatório que nós fizemos para estudar bastante. Muito bem. Nossa, o Humberto está fazendo um sacrifício danado, né? De estar conosco aí, compartilhando suas reflexões e conhecimentos, enfim, porque afinal de contas acabou de sair de uma cirurgia, né? Muito bem. Bom, antes de entrarmos no nosso tema em específico, já que estamos falando de filosofia, André e Humberto, eu gostaria de propor a seguinte questão. Primeiro, o que vem a ser filosofia? Segundo, o que é filosofia espírita? Pode começar, André, por favor? É uma ousadia na presença de um filósofo você me pedir para começar, né? Então eu vou devolver a bola e vou pedir para o Humberto, que é autoridade no assunto, começar a falar, né, meu amigo? Tá certo, certo. Eu sei que você quis ser educado e passar a palavra para o mais velho, mas vamos lá porque tem autoridade no assunto. Muito bem, muito bem. Diga aí, Humberto. Tudo bem, gente? Então, essa é uma questão interessantíssima. Eu tenho dito repetidamente para os nossos confrades espíritas o seguinte: em primeiro lugar, a gente tem que desmistificar a palavra filosofia, porque ela, na cultura, por muitas razões corretas, ela está associada a uma tarefa complexa, profunda e que exige um trato técnico. No entanto, ser espírita automaticamente coloca o indivíduo na qualidade de alguém que pratica o exercício da filosofia. É impossível ser espírita sem filosofar. O sujeito pode não ser propriamente um filósofo, mas ele se ocupa de questões filosóficas o tempo todo, até porque a estrutura e a redação da doutrina são elas mesmas filosóficas, em grande medida.
Mas a gente, para responder especificamente essa pergunta, a gente tem que, como sempre em filosofia, voltar ou retornar com outras questões, né, que por um certo sentido é uma evasão da questão, né? A filosofia, ela é o exercício de se autoexplicar. Ela é aquele exercício que seres humanos fazem de responder as perguntas capitais, as perguntas fundamentais. De por que estou aqui? Qual é o porquê da minha vida? Como aquele livro fascinante de Leon Denis trata, né? Qual é o destino dos seres humanos, o destino dos nossos espíritos? Qual é a distinção e por que há uma distinção entre matéria e espírito? Qual é a causa primeira de todas as coisas? Qual é a origem do bem e do mal? Então, para responder perguntas desse calibre, dessa magnitude, a filosofia precisa ela mesma perguntar frequentemente, repetidamente, qual é a capacidade humana real de responder essas questões. Então, ela está sempre se perguntando qual é a minha vocação, qual é o meu objeto de trabalho, qual é a minha área de trabalho. E essas respostas são vagas. Porque se fossem técnicas precisas e positivas, nós teríamos uma ciência. Mas a filosofia, pelo contrário, né, diferente das ciências, ela é justamente essa tarefa quase infantil de insistir na pergunta, mesmo quando a realidade ou a sociedade queiram dar respostas claras e definidas. E insistir na pergunta é manter viva a chama, a sede, a busca pelo conhecimento, a busca pela verdade, com a humildade de saber que nós ainda não chegamos nem perto dela. Humberto, eu gosto muito de didaticamente classificar, para que as pessoas entendam com facilidade, dizer assim, ó, todas as vezes que você pergunta o que é, você está no campo da filosofia. Então, a filosofia, ela é a mãe de todo conhecimento, porque sempre que você pergunta que é alguma coisa, e para que a gente comece qualquer tipo de conhecimento, passa-se necessariamente pela filosofia, porque você começa perguntando o que é isso? Então, os antigos diziam que a filosofia surge com o espanto diante do inesperado, com a surpresa de algo que nós não reconhecemos e perguntamos o que é isso? É nesse momento que surge a filosofia. Então, quando o Tiago pergunta o que é a filosofia, já caiu a gente no campo filosófico. Se você pretende responder como essa coisa é, aí você já entra no campo da ciência propriamente dita. Como isso funciona? Como se dão os mecanismos explicativos dessas questões? Então, é muito interessante a gente perceber isso, e lembro, né? Não é à toa que o Livro dos Espíritos, a obra de filosofia central do pensamento espírita, ela começa com a pergunta: que é Deus? Porque é a partir dali que abrem-se todas as possibilidades de pensamento a partir da ideia que Kardec nos trouxe. E vou avançar, só para a gente continuar nessa questão, que assim, em que, Humberto, que na filosofia, nesse esforço de perguntar e de responder, o Espiritismo se caracteriza como filosofia? Acho que essa é uma dúvida que muitas pessoas possuem, né? Excelente, outra excelente questão, né? O que no Espiritismo é filosofia e o que não é. Então, a gente precisa ter esse cuidado com as definições para não empobrecer a própria definição. Quando a gente empobrece, a gente necessariamente vai sofrer ataques diversos de pessoas que vão dizer o seguinte: os espíritos eles falam muito em filosofia, falam muito em ciência, falam muito em razão, mas eles sequer sabem exatamente o que é isso, onde que isso entra na sua própria doutrina, na sua própria visão de mundo. Então, a gente tem que proceder com uma certa cautela nas definições fundamentais, né? A filosofia espírita, então, como uma especificidade, ela vai se debruçar sobre alguns problemas bem específicos. Ela não pode ser filosofia de tudo.
Ela não é, por exemplo, uma filosofia da arte. Ela claramente não é uma filosofia política. Então, a gente vai excluindo campos, que não quer dizer que haja implicações sobre fazer artístico, a apreciação da arte, sobre a política, sobre a nossa atitude diante da sociedade, porque as questões ético-morais, elas, por exemplo, impactam totalmente na nossa forma de viver na sociedade. No entanto, o foco, o eixo da filosofia espírita é a ideia de imortalidade da alma. Ela é, o grande diferencial dela é o fato de ter se debruçado intensamente sobre a imortalidade da alma. Porque muitas filosofias se debruçaram sobre a questão de Deus. E, na verdade, existem algumas linhas filosóficas, entre as quais a linha a qual eu mesmo pertenço, que é o idealismo, que vão dizer o seguinte: Deus é a única questão filosófica. É a única questão eminentemente filosófica. As outras são consequências, né? Isso aparece claramente pelo fato de, em Kardec, de se começar por Deus no Livro dos Espíritos e se começar por Deus no último livro, a Gênese, né? Começa-se sempre pelo fundamento absoluto de tudo, de todas as questões, de todos os processos. Então, a filosofia espírita está em perfeita sintonia com essa tradição clássica da Grécia clássica, da filosofia cristã, que veio pela Idade Média toda, do Renascimento, do racionalismo, do empirismo inglês-britânico, até culminar no idealismo e no vitalismo ali no século XIX. Então, por pelo menos 2.400 anos, nós tivemos uma filosofia em que o espiritismo se encaixa perfeitamente, que é racionalista, que reconhece Deus como causa primária de todas as coisas e que, na sua especialidade, vai se voltar sobre as questões da imortalidade da alma, que são a reencarnação, quer dizer, a lógica moral do universo, e a mediunidade, que é a fenomenologia, né, que é a ciência que estuda aqueles processos de contatos entre as almas. Eu acrescentaria, Humberto, que muitas pessoas acham que o espiritismo e a força da filosofia espírita, elas residem em ideias separadas e que a gente vai encontrar, como você estava mencionando, muitos dos conceitos defendidos pela posição espírita, elas são encontradas na tradição filosófica antiga. A liberdade em Santo Agostinho, o conceito de Deus disseminado em Spinoza, os conceitos a respeito da relação do pensar sobre o mundo transcendental no próprio Immanuel Kant, com uma outra abordagem. E muitas pessoas perguntam assim, tá, mas se todas as ideias do espiritismo aparecem isoladamente em outros campos, qual é a contribuição filosófica que o espiritismo trouxe no final das contas? E a gente lembra que o espiritismo, não tendo a pretensão de ser um sistema filosófico, portanto, o espiritismo não pretende ser uma lógica de uma corrente específica que pretende dar conta de todas as explicações do mundo, e desse ponto ele já tem uma posição filosófica muito bem definida, mas ele procura, através de uma análise sobre o que é o espírito, qual é a natureza do espírito, qual é a natureza das relações do espírito com o mundo corporal, abrir uma série de reflexões sobre as bases do que das coisas, o que são esses elementos, já inauguradas na ontologia, quer dizer, no estudo que o Espiritismo propõe sob o ponto de vista filosófico na primeira parte do Livro dos Espíritos, mas que avança, inclusive, definindo um novo referencial de aprendizado, isto é, um tratamento epistemológico, quando na segunda parte do Livro dos Espíritos, nós vamos ver Allan Kardec explorando todas as formas de aprendizado e de relação que os espíritos têm com o fato da morte, o fato do renascimento, o fato do mundo espiritual, o fato da inter-relação entre os espíritos e com os homens no mundo natural. Então, ao tratar das questões sob este viés
da imortalidade que Humberto destaca, o Espiritismo inaugura uma visão completamente nova de abordagem, de aliança com outros campos de conhecimento, mas tendo um campo muito bem definido do seu pensar, que é o espírito, a sua origem, a sua natureza e a sua destinação no universo. Muito bem, muito bem. Bom, eu acho que agora podemos começar aquilo que viemos, né? Porque a proposta é que trabalhemos a filosofia do século XX, portanto, já fica aqui a primeira questão, o que é e o que foi a filosofia do século XX, porque nos parece ser uma filosofia amarga, né, que vai, de certa forma, avançar em algumas reflexões, por exemplo, de Nietzsche, Schopenhauer, enfim, a gente percebe ela bastante amarga. E o que tem a ver o Espiritismo com isso? Né? O Espiritismo, afinal de contas, ele pode contrapor filosoficamente esse amargor todo da filosofia do século XX? Essa leitura, afinal de contas, ela está correta? A filosofia do século XX, ela é amarga? Enfim, é mais ou menos por aí. Pode começar, Humberto? Olha, eu diria o seguinte, ela não é necessariamente amarga. Ela é factualmente amarga. Ela, na prática, ela apresenta essa desilusão, sendo que desilusão não é só uma palavra pejorativa, ela é uma palavra que tem o seu valor também positivo, né, de tirar véus de superstições, de fantasias mágicas que o ser humano tinha, de pretensões que o ser humano tinha, né? Então, ela é uma filosofia que reconduz o ser humano à sua carnalidade, à sua situação de miséria no mundo, sua situação de submissão no mundo. Não por acaso, o existencialismo e depois também outras correntes que foram muito influentes no século XX, tiveram uma influência importante da comunidade judaica, por exemplo, né? Então, a gente tem que observar que é um movimento geral dos povos que conduziu a sociedade a essa rebeldia, por assim dizer, contra as religiões e porque o ser humano não é equilibrado, porque o ser humano não sabe o ponto certo de parar, essa rebeldia contra as religiões e contra as igrejas, que vieram sendo, de certa maneira, manipuladoras ao longo da história, ela se tornou também uma rebeldia contra Deus. Então, nesse aspecto, filosofia do século XX, dos últimos 30 anos ali do século XIX, ela perverteu o seu sentido original de busca pela verdade, de promoção daquilo que no ser humano ressoa com a bondade, com a beleza cósmicas, e passou a promover uma espécie de desesperança generalizada, que veio a fomentar, por exemplo, na sociedade, o aumento das condições para a ansiedade, as angústias injustificáveis, o suicídio, a drogadição, o materialismo, o consumismo, porque ao se retirar os valores, ao se dizer que valores são subjetivos, são construídos pela imaginação e pela cultura, essas filosofias elas vão retirar de nós o sentido da vida também. E a vida sem sentido, ela se torna uma existência animal, de busca pelo prazer. Então, corretamente, esses pensadores vão imaginar que o ser humano deve buscar, muitas vezes, aquilo que lhe causa prazer material e físico, né? O consumismo, a sexolatria, a drogadição, e, na falta da possibilidade do prazer e da presença da dor, o suicídio é uma opção racional para essas filosofias. Vou pegar daí e pontuar uma questão que eu acho que é muito interessante. Eu gosto de pensar as coisas em grandes blocos
e fazer uma seguinte comparação, né? É muito forte para nós do mundo ocidental as relações com a lei judaica, que representava um ápice de amadurecimento das relações religiosas do homem, e vou dizer o seguinte: Moisés foi uma espécie de resposta para a infância humana, uma resposta para dizer ao homem infantil: acredite, confie, veja, tenha fé nas coisas da natureza e acredite que as coisas estão trabalhando. Então, comparativamente, a, a possibilidade da crença com Moisés é uma resposta para o homem que levantou a cabeça e começou a ver o mundo e encontrar um pouco o que estava acontecendo ao seu lado. Com a mensagem de Jesus, nós temos uma resposta que é uma resposta de reflexão, mas é uma resposta de uma reflexão atitudinal. Então, Jesus explica as coisas fazendo. Então, é como se a gente tivesse, na mensagem do Cristo, uma resposta para a humanidade adolescente, que começa a pensar, que começa a perguntar, mas ao invés de ter respostas explicadas, começa a ter respostas com exemplos concretos. Olha aqui, o exemplo do que é dignidade, o exemplo do que é coragem, o exemplo do que são certos elementos. O professor Will Durant, ele diz que Francis Bacon, aí por volta do século XVII, foi a voz que disse ao mundo que a Europa estava madura para falar dos problemas reais, né? Que a humanidade havia alcançado uma maturidade. Essa perspectiva me parece muito eurocêntrica, mas guarda um sentido de razão de que, a partir da revolução da ciência, o homem começou a investigar as coisas e a superar a sua fase mística, a sua fase de acreditar nas coisas, de simplesmente ver um exemplo e de se questionar, de querer provas, mas principalmente de querer exercer um proselitismo, um protagonismo. O homem queria agora centrar e ter ele próprio uma atitude diante das coisas. E o século XX parece ser a culminância disso, né? Eu tomo como referência o grande embate que aconteceu em Davos durante 1929, quando nós vamos ter, de um lado, Ernest Cassirer debatendo-se com, do outro lado, Martin Heidegger sobre o significado da vida. E ambos respondem que o significado da vida tem a ver com a compreensão dela. De um lado, Ernest Cassirer respondendo que o homem deve procurar significado das coisas, e aí propõe a sua filosofia das formas simbólicas. De outro lado, Martin Heidegger propondo que o homem tente dar significado à angústia da vida diante do problema fundamental da morte. E eu pontuo esses aspectos dizendo o seguinte: esse foi o tom do século XX, uma tentativa de entender coisas para interferir sobre elas, ao mesmo tempo uma tentativa de aproveitar o momento porque a morte se aproxima, e me parece que o grande esquecido na proposição do problema do ser, e por que eu coloco isso? As grandes obras da filosofia do século XX procuravam discutir a natureza do ser, né? Isso é uma coisa que a gente vê recorrente, o ser e o nada de Sartre, o ser e o tempo de Martin Heidegger, os sonhos elétricos de Philip K. Dick, um grande ficcionista do século XX, que falava sobre problemas do que é ser humano, as próprias questões que movimentaram a cultura pop, o filme Matrix, o filme Blade Runner, que procuravam expor a respeito o que é essa coisa de ser humano. A discussão hoje sobre a inteligência artificial é como se a gente ainda não tivesse enfrentado
o problema filosófico que nos afeta, que é quem nós somos, ou qual é o sentido dessa existência que nós estamos tendo. E o século XX foi um século um pouco amargo, porque ao invés de procurar essa resposta do lado de dentro, tentou fazer essa resposta do lado de fora, com a objetificação das coisas, com a transformação das coisas nos seus valores que podem ser mensurados, com a desilusão, no bom sentido que Humberto coloca, das duas grandes guerras, com a falência dos sistemas políticos que prometiam a felicidade para o homem no começo do século e que nos fizeram chegar ao fim do século sem perspectiva nenhuma, com a ânsia de capturar a verdade, de ser o dono da verdade, de impor ao outro a verdade na forma como eu a compreendo sobre essas perspectivas, e quer me parecer que o problema do ser foi deixado de lado em função do problema do existir transitório, do existir que se substitui, e quando nós focamos na existência, é natural que a gente se apegue ao que passa, porque vai passar. Então eu quero viver o momento, eu quero viver o problema agora, porque se eu não fizer isso agora, isso vai passar e eu não sei se eu vou estar vivo no final das contas, né? Então, o século XX parece ter sido a culminância do carpe diem, de ouvir, comamos e bebamos agora, porque amanhã estaremos mortos. E acho que essa foi a grande mentira do século XX, que a doutrina espírita tentou responder com base na pesquisa, mas que foi deixada de lado, de uma certa maneira, no pensamento do século XX. Humberto, você gostaria de fazer alguma ponderação ou a gente pode avançar? Não, eu acho que é isso mesmo, pode avançar. Ótimo, ótimo. Muito bem. Nós temos aqui já uma quantidade grande de perguntas, né? Mas eu gostaria só de lançar a pergunta, digamos assim, central das reflexões dessa tarde, e depois a gente vai, na medida do possível, jogando para vocês as perguntas dos nossos amigos que nos assistem. A questão é o seguinte, por que o século XX foi marcado pelo ceticismo egoísta? E aí eu gostaria que vocês dois, por favor, caracterizassem o que vem a ser ceticismo, e principalmente o ceticismo egoísta. E quando ele mesmo, ou seja, o ceticismo egoísta, né, ele descaracterizou o materialismo. André, você pode começar para nós, por favor? Posso sim, Tiago. E aí eu acho que é muito importante que a gente pondere sobre essa perspectiva o que o século XX fez, né? Nós chegamos no final do século XIX com algumas perspectivas sobre o chamado dinamismo materialista. Eu queria explicar isso, que acho que esse é um conceito importante, né? Durante a chamada Revolução Científica do século XVII, nós tivemos, de um lado, o mecanicismo de René Descartes, e o mecanicismo era a ideia de que a matéria, sendo uma substância, ela move tudo, então as coisas elas se preenchem e não há o vazio dentro do universo, tudo é preenchido por uma grande substância. Newton vem propor que existe uma outra coisa, existe a massa, que era o conceito de substância cartesiano, mas existe também a força, e que a força não é necessariamente obtida pelo contato entre substâncias. A força ela tem ação. Vide a força gravitacional, que era um problema filosófico para Newton no século XX. E nós chegamos no final do século XIX com um modelo mecanicista dinâmico que explicava tudo. E isso fez, inclusive, inspirar grandes movimentos filosóficos. Então, nós vamos ver, por exemplo, a tentativa freudiana de explicar a psique humana considerando o quê? A essência do que é o ser,
a psique, e as forças que exercem sobre esse ser. As pulsões de vida e de morte freudiana são, na verdade, uma projeção do modelo newtoniano para explicar os mecanismos psíquicos do ser humano. Por outro lado, nós vamos ver esse mesmo modelo sendo aplicado no campo da sociologia econômica por Marx e Engels, que tentam explicar a dinâmica das sociedades com base nas forças que atuam sobre elas nesse sentido. Então, chegamos, sim, no final do século XIX, com uma visão muito materialista das coisas. Quando o Espiritismo se posicionou com uma ontologia diferente, dizendo, olha, além da matéria, que tem o seu papel, que exerce o seu poder, que tem as forças que agem sobre elas e que obedece a determinadas leis, há um outro elemento que está sendo desconsiderado, que é o elemento inteligente, que não é simples resultado do joguete das forças, mas que é um ente que vige no universo e que obedece a uma legislação universal própria, que tem também a sua dinâmica e tem o seu processo. E isso foi tão forte que mudou e deu origem ao pensamento filosófico de que nós estamos tratando hoje. Agora, quando chegou o século XX, nós precisamos reconhecer uma coisa. O século XX matou o problema do materialismo como ele era concebido. Num instante em que Albert Einstein, num instante em que Max Planck começaram a falar a respeito da intimidade da matéria, Einstein, em particular, começou a mostrar que a matéria se expressava para além do conceito de substância e que havia uma conversão entre energia e massa. Isso é importante a gente entender isso. Ele descaracterizava aquele papel substancialista que o materialismo tinha, ao ponto da própria palavra materialismo precisar receber uma nova significação. E vejam, são palavras de Heisenberg, quando ele diz que aqueles que têm se aproximado do modelo de concepção que a física estava nos oferecendo e não sentem uma tontura filosoficamente falando, certamente não entenderam os problemas que a física trouxe para o campo filosófico. E acho que esse foi o grande silêncio que começou a acontecer, porque o estudo da intimidade da matéria, que era de um campo pretensamente exclusivo da ciência positivista que estava nascendo, ele voltou a suscitar questões do idealismo, ele voltou a suscitar questões do espiritualismo que estavam abafadas e que precisavam de um tratamento filosófico. Então, a tentativa de negar todas as coisas, que é o que caracteriza o ceticismo, não, eu não entendo, ou eu não tenho capacidade, ou eu não quero tratar a respeito desse assunto de um lado. Ou a posição do ceticismo crítico, que é aquele que diz assim, eu não entendo, mas vou verificar, ela foi a posição que desconfigurou o materialismo como ele veio do século XIX para o século XX, que ressignificou o problema do materialismo e nos colocou numa situação tal que não é possível hoje enfrentar um estudo do materialismo sem nos deparar com um princípio inteligente, sem nos deparar com os motivos da mente, da inteligência, que são elementos, abro aspas, de natureza imaterial, se pensados à luz do materialismo do século XIX. Então, o século XX alterou profundamente os problemas que o materialismo estava colocando. Mas, por outro lado, não teve a força suficiente para dar as respostas ao homem. E deixou o indivíduo num mar de perguntas que gerou, como Humberto destacou, gerou angústia, gerou a sensação de vazio existencial, gerou a sensação de desespero diante da vida, porque as respostas infantis, as respostas prontas, acredite, creia, tudo vai dar certo, já não atendia à maturidade das perguntas que foram feitas
e para as quais os correspondentes em investigação foram suspensos, foram abafados e não ofereceram as respostas adequadas. Humberto. Eu concordo. A referência aos Cavaleiros do Apocalipse são oficialmente conhecidos. Ela é muito pertinente, porque são modelos reducionistas que explicam uma infinidade de processos mentais, culturais, antropológicos, a partir de um princípio: a sexualidade, a economia, a língua, a cultura, seja lá o que for potencializado como uma hipérbole para explicar todas as coisas. E, naturalmente, enquanto filosofia, esses sistemas são, obviamente, muito pobres, porque não dão conta de explicar a diferença entre o que é e o que não é sexualidade, entre o que é e o que não é economia, por exemplo, né? Engolem tudo como um buraco negro, assim, de simplismo. No entanto, essas propostas, a gente precisa lembrar, elas foram muito bem sucedidas, porque exatamente o ser humano estava querendo desesperadamente outra coisa. Qualquer coisa que não fosse a igreja. Qualquer coisa que não fosse a autoridade política estabelecida a partir do sangue, de uma linhagem, de uma casta, alguma coisa assim. No desespero para eleger um caminho alternativo, qualquer que fosse, essas propostas simplistas elas pareceram um canto de sereia para o homem do final do século XIX, começo do século XX. Mas esse canto de sereia começou a se revelar perigoso já a partir dessa mesma época. Nós tivemos inúmeros nomes que perceberam e se dedicaram a combater esses processos, né? William James, Edmund Husserl, Dilthey, eu não vou fazer uma lista, né? Bergson, mas uma grande quantidade de pessoas se dedicou a combater essa percepção enquanto ela estava nascendo, enquanto ela estava se desenvolvendo, né? Esse simplismo exagerado das doutrinas que tudo resume a uma causa, e a partir dessa uma causa, às vezes até pobre e estereotipada, tentam à força, né, do intelectualismo vicioso encaixar ali todos os processos sobre aquilo. Então, como o ser humano precisa desse respiro filosófico, ele almeja mais do que uma resposta simplória, ele almeja mais do que um dogma que me obriga a encaixar tudo numa categoria, continuou o incômodo, continuou o choque, o conflito, o dinamismo interno da filosofia, né? No entanto, a gente tem que lembrar o seguinte: filosofia é uma coisa que, assim, sem um elitismo, né? Assim como religião, arte, ciência, é um interesse de poucos, não é um interesse das massas, né? Assim como a música clássica não é um interesse das massas e a alta política ou a teoria política não é interesse das massas, né? A grande massa humana, ela anseia de uma maneira mais imediatista por respostas para os seus problemas. Então, quando você retira os mecanismos castradores das religiões do passado e não coloca nada no lugar e até incentiva algum tipo de preenchimento físico para o vazio existencial, para o vazio espiritual, o que acontece inevitavelmente é isso que você colocou, Tiago. As pessoas vão buscar no dinheiro, no enriquecimento, elas vão buscar no consumo desesperado, no acúmulo de bens, elas vão buscar no sexo, elas vão buscar no uso de substâncias as mais diversas, nos caprichos os mais variados e os mais estranhos, os mais alternativos, algum tipo de mecanismo de compensação para o desespero que estão sentindo. Então, isso também não é uma crítica moralista, mas é uma crítica que ela vem com uma dose de pena, de comiseração pelo estado
da própria humanidade que precisa substituir uma ideia ruim de religião por sexo casual frequente, né, o tempo todo com todo tipo de gente, e com mudanças de conduta sexual extremas para buscar uma satisfação que não chega, né? O uso de diversas substâncias, as mais pesadas e letais, né, ou que pervertem o funcionamento da mente para chegar a algum tipo de prazer que, na verdade, nunca chega. Essa condição humana ela é deplorável. Nós precisamos entendê-la e nos armarmos de muita compaixão para lidar com ela, né? E ela também carrega junto a percepção de que é um dever moral do homem inteligente na Terra contribuir para diminuir esse estado de desesperança, esse estado de sensualismo exacerbado a que a filosofia dos últimos 150 anos veio nos trazendo, malgrado, claro, os esforços aí do espiritismo, de outras várias filosofias, tentaram mitigar esse efeito negativo. Humberto, eu acho muito curioso, trazendo um pouco da contribuição do pensamento espírita para o tema, quando Allan Kardec, analisando a questão do sentido da vida e da conquista dessa plenitude, ele propõe 3 alternativas que o homem procurou para se realizar com isso, né? Então ele estabelece o primeiro conceito do fora da igreja não há salvação, que é uma ideia de que através da comunidade, isto é, através do compartilhamento de crenças, do compartilhamento de valores, nós poderíamos encontrar a planificação dos nossos valores, e aponta a deficiência desse modelo de trabalho, porque nós corremos o risco de estar impermeáveis ao pensamento diferente, impermeáveis às realidades que ultrapassam o campo da convivência comunitária e nos impedindo de enxergar aspectos que a própria cultura criada dentro da eclésia, né, da comunidade de pensamento, de valores que estavam ali. Ele analisa o problema do fora da verdade, dizer, a tentativa de procurar as respostas num campo meramente reflexivo, de investigação teórica, de entendimento pelo mecanismo puro da razão, e mostrando as dificuldades que a razão solitária não consegue iluminar, os problemas do egoísmo, os problemas do orgulho, os problemas da vaidade humana, que terminam por tornar o indivíduo insensível ao outro, às dificuldades do outro. Nós estamos vendo problemas desse tipo, pessoas sendo tratadas como coisas, com indiferentes, com um sentimento de que, olha, isso está acontecendo com os outros, isso não me afeta. E o modo como o mestre lionês Allan Kardec, ele propõe a ideia da caridade, mas trazendo um significado diferente para essa palavra. Dizendo que a caridade não significa abrir mão do raciocínio e não significa abrir mão da comunidade, mas avança sobre isso, traduzindo os valores humanos do pensar, da experiência, em ações de benevolência para com todos, portanto não é uma posição egoística simplesmente, reconhece o valor da comunidade quando nós nos esforçamos por fazer o melhor para todos a todo o momento, os valores da indulgência, então os valores de nós sermos capazes de pensar o outro sob uma perspectiva que não é egoística, sobre uma perspectiva que não é simplesmente crítica, cética, mas uma perspectiva benevolente de conceder ao outro a possibilidade de estar certo, de dialogar com ele, dialogar com esse pensamento, mas, sobretudo, de agir
de colocar isso em prática para benefício de todo mundo, e quando isso não for possível da parte do outro, nós exercitarmos a grandeza do perdão como uma atitude, como uma capacidade de enfrentar problemas circunstanciais e superá-los em benefício do futuro. Então, acho que esses modelos de contribuição que são trazidos para a nossa reflexão e que, às vezes, os próprios espíritas, que não entendendo o impacto que a filosofia espírita traz no nosso dia a dia, se apequenam e querem transformar a própria ideia do espiritismo numa nova comunidade exclusivista, ou capturam a verdade do espiritismo como se ela fosse sua propriedade e não se permitem alcançar o patamar da ideia da caridade como grandeza das potências da alma, para que o indivíduo entre numa nova era filosófica de ação, de benevolência, de atitude para com a humanidade como um todo. Exatamente, aquela frase, né? Dizer espírita, sede. Muito bem, muito bem. Amigos, temos muitas perguntas, né? E o tempo vai avançando, então vamos começá-las, tá bom? A Diva Alves, em verdade, ela é uma provocação, uma boa provocação, né? Ela diz assim: não entendo a filosofia do século XX como amarga. Penso que faz parte da evolução do nosso tempo. Nossos valores continuam os mesmos de 20, 30 anos atrás. Diva, eu vou me atrever a começar, porque depois o Humberto vai dar um show e eu não vou poder dizer muita coisa sobre isso. Então, eu quero destacar que ser amarga não é ser ruim. Ser amargo é não ser doce. E a filosofia do século XX, ela não é uma filosofia doce, ela é uma filosofia dura. Ela é uma filosofia que usa a verdade para incomodar o ser humano. Ela é uma filosofia que tira o ser humano da sua posição de um conforto, de eu não tenho responsabilidade para com a vida, porque tudo Deus vai resolver, tudo a igreja vai resolver, tudo outro vai resolver. Nesse sentido, ela é uma filosofia de incômodo, porque ela nos propôs algumas responsabilidades intransferíveis para o ser humano. E nessa perspectiva filosófica, a filosofia do século XX, ela nos trouxe a necessidade de observarmos que o ser humano não é nem anjo nem demônio, ele é ser humano. Ela trouxe a perspectiva e a necessidade de nós enfrentarmos o fato da morte como sendo alguma coisa que faz parte da existência do homem e que nós precisamos nos preocupar com a vida por causa disso. Ela nos trouxe uma perspectiva de que a ciência não é um sistema pronto, mas que a ciência, ela própria, precisa ser criticada. Ela nos trouxe um incômodo da verdade como sendo algo que é construído pelo homem e é descoberto nos seus esforços de criticar as suas próprias posturas. Então, esses elementos são elementos incômodos e amargos nesse sentido. Aquilo que não nos deixa com um certo conforto, com um certo bem-estar, mas que nos convida a uma movimentação de uma maneira diferente. Acho que é nesse sentido que comentamos a filosofia do século XX como uma filosofia amarga. É isso, Humberto? Exatamente. Eu não poderia ter dito melhor, né? A gente precisa observar que isso não é uma desqualificação dos filósofos das suas correntes, né? Naquilo em que eles contribuem, às vezes é mais evidente e é mais bem veiculado, até porque no sistema educacional, quando se oferece uma aula sobre psicanálise ou sobre Nietzsche ou sobre Marx, fala-se daquilo em que o sujeito foi perspicaz e competente, claro, né? No entanto, todos os filósofos, não são só esses, claro, né? Não é nenhuma perseguição pessoal,
todos os filósofos têm uma perspectiva finita, humana, e, consequentemente, pontos cegos, vários, de onde vêm outras questões que eles não tratam e eles reduzem todas as questões àqueles princípios da sua escola, da sua doutrina. Né? Então, a crítica, mais especificamente, não é ao fato de esses ou aqueles serem menos ou mais, ou os existencialistas, ou Sartre e tal, né? A gente pode dizer, não é por serem menos ou mais do que ninguém, mas simplesmente porque a sua filosofia ela tem uma carga, né, desse amargor, né, dessa piora da qualidade de vida das pessoas. Né? As pessoas elas pioram a sua qualidade de vida se levarem à risca a doutrina. Se elas fizerem o uso racional de qualquer doutrina, ou seja, usar moderadamente aquilo que tem de bom, retendo o que tem de bom, excluindo e filtrando o que tem de ruim, quase tudo a gente consegue tirar também algum proveito. Né? E certamente, nesse sentido, claro que a sexualidade, que Freud fez com a sexualidade, foi uma contribuição extraordinária para a humanidade. Agora, não foi também tão original. Não foi a primeira pessoa que descobriu que o ser humano tem desejo sexual. Pode parecer ridículo dizer isso, né? Marx não foi o primeiro a descobrir que existe dinheiro e que alguns ganham menos dinheiro que outros. Né? Então, assim, a forma como a pessoa empacota, às vezes, a mensagem torna ela aparentemente fantástica e mais atraente. Né? Isso também vale para qualquer filósofo que você queira defender. Né? O platonismo, que é uma filosofia muito popular em todas as épocas, e a gente vê 10 renascenças platônicas aqui e ali, a cada 200 anos tem um renascimento platônico em algum lugar, né? Ele também é enviesado e ele também faz algumas coisas muito mal, né? Não tem só vantagens. Então a gente precisa aprender a julgar racionalmente com as vantagens das coisas, com as desvantagens das coisas. Né? Mas uma coisa que caracteriza os anos 1860 em diante é que esse materialismo de fundo e o sensualismo decorrente desse materialismo que está presente em todas essas filosofias vai tirar do homem a esperança de que a vida possa ter um sentido para além dos prazeres e das dores da carne. E isso realmente não tem como não ter consequência sombria. Se a gente passa a acreditar nisso, todos aqueles que passaram a acreditar nisso, eles próprios disseram que suas filosofias eram desesperadoras ou eram amargas. Né? A gente vai ouvir falar da sensação de limite, do absurdo, do ser para a morte, da angústia. A gente vai começar a tornar isso o vocabulário padrão da filosofia de mais ou menos esse período que eu falei, do finalzinho do século XIX para meados do século XX. E esse diagnóstico da pobreza humana, da miséria humana, da falta de sentido da vida humana, combatido por algumas poucas pessoas dentro dessas tradições, né? Ele é um diagnóstico que para muitos seres humanos é insuportável. Para muitos seres humanos ele não pode ser administrado. Né? O ser humano não é capaz de administrar aquele diagnóstico. Né? E para esses pensadores de alto escalão, é uma revelação, às vezes, administrar. O sujeito continua vivendo com aquilo, né? Sem enlouquecer, sem se tornar um alcoólatra, sem cometer suicídio. Então, é preciso observar que existe, sim, o defeito da linha de pensamento, mas o defeito não desqualifica nem as pessoas, nem toda a geração que está envolvida nesse pensamento, que tem contribuições também diversas. Bom, tem uma outra questão, na verdade tem várias, né? Eu estou tentando aqui selecionar pelo tema de hoje, porque tem questões relacionadas à ciência, à religião, enfim. Mas o Eduardo do Linares, ele diz o seguinte, tem diferença entre espiritismo e doutrina dos espíritos?
Eduardo, rigorosamente falando, a palavra espiritismo, cunhada por Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele ressalta isso: para coisas novas são necessários termos novos. Então, ele pretende não aplicar a palavra espiritualismo para falar deste movimento que estava surgindo no final do século XIX, mas ele escolhe no latim duas palavras que a junção delas dão exatamente doutrina dos espíritos, que é o espiritismo, sendo o ismo a ideia de um conjunto de ideias organizadas. Então, o espiritismo, traduzido ao pé da letra, seria o conjunto das ideias organizadas dos espíritos. Por isso, a expressão doutrina dos espíritos. Embora a palavra doutrina, no final do século XX, ganhou uma conotação muito desvantajosa, porque se pensou em doutrina como um processo de imposição, como um processo proselitista de ideias, mas que, rigorosamente falando, a doutrina se estabelece como um conjunto de princípios, de crenças, de valores que são reunidos de uma maneira sistemática em torno desse assunto. Por exemplo, em alemão não existe a palavra doutrina, existe a palavra Lehre, que significa tanto ensino quanto doutrina. Em alguns momentos a gente vê traduções, não sei se no original já estava assim, né? A gente vê Kardec falar do ensino dos espíritos, né? Qual é o ensino que os espíritos oferecem a respeito dessas coisas? E a gente, claro, poderia dizer também a filosofia dos espíritos, né? Lembrando sempre o seguinte, sem ingenuidade, né? Não caiu do céu uma tábua de argila escritinha, né? A questão número 917 é isso aqui que o espírito respondeu. A mediunidade é precária, o filtro, né? Então nós tivemos o brilhantismo e o gênio desse espírito muito maduro e moralizado que é Kardec, organizando para si, né, de acordo com a sua percepção, sua capacidade, que é imensa, mas que é limitada, né? Ela tem teto. O que seria a doutrina dos espíritos? Então, um fenômeno conjunto de inspiração espiritual e do trabalho desse missionário, que é o Kardec, mais especificamente de outros, claro, né? Humberto, eu quero aproveitar essa tua fala para a gente ressaltar e fazer uma ligação com a questão anterior, que assim, o pensamento que Kardec conseguiu reunir, estruturar e organizar como o ensinamento ou a filosofia dos espíritos, ele foi tão magistral que as pessoas ainda hoje sentem alguma dificuldade de perceber a abrangência e a eloquência desse pensamento. E aqui eu vou destacar o papel extraordinário de Leon Denis, que capturou as ideias que Kardec tinha tido a respeito do assunto e aplicou-as para as questões que norteariam o século XX inteiro. Então, as obras de Denis, elas são exatamente a resposta para aquelas angústias que estavam no nascedouro. Vejam, a obra O Problema do Ser e do Destino são as respostas desse ensinamento dos espíritos para a questão da existência humana como um todo. O porquê da vida, tentando responder qual o significado que as coisas têm. E aqui um ponto interessante, né? O problema do ser respondido à luz da imortalidade, o problema do destino respondido à luz da reencarnação e o problema da finitude humana, esse tema central que angustiou o século XX como um todo. Leon Denis, Depois da Morte, logo na introdução, quando ele faz uma visão magistral a respeito da história humana, né? Vi deitadas em suas mortalhas de pedra ou de areia as cidades famosas da antiguidade, Cartago em brancos promontórios, os arrebaldes da Sicília, os arquedutos de Roma
E todos esses monumentos que a vida e os homens erigiram, a morte veio, engolfou e esqueceu. Mas ele segue dizendo assim: olha para um desses a quem amamos, e a ideia da morte nos fará gelar o sangue. E ele vem dar uma resposta para esse processo de angústia, dizendo que o ensino dos espíritos não é um ensino vazio para responder às questões intelectuais. É um convite à ação. É um convite à reflexão crítica, ao ceticismo proveitoso de criticar as crenças estagnadas do passado, para que este ensinamento dos espíritos, para que esta profunda contribuição da doutrina que Allan Kardec codificou, ela não fique parada nas estantes. Ela não fique morta dentro das discussões de ideias em pequenas comunidades, mas que ela se transforme em atores de transformação da sociedade. É um convite para que a filosofia desça do pedestal acadêmico, se misture ao povo e faça as coisas acontecerem sobre bases da justiça, da liberdade, do amor, da democracia, temas que nos são tão caros na atualidade. Em Leon Denis eu prefiro fazer um programa só para ele. Tá combinado, hein, Tiago? Com certeza. Falou de Denis, a gente já... Bom, eu acho que a última questão, porque temos inúmeras aqui, mas não vai dar, infelizmente, gente. Eu peço desculpa aí quem as fez, mas fica para uma próxima oportunidade. Bom, a Cris Brooks, né, do CERJ, ela tem uma questão. As aristocracias, Kardec nos apresenta um modelo ideal de liderança e poder. Apesar da doutrina espírita não ser em si um sistema político, podemos considerar essa visão ideal? É isso. Olha, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar o seguinte. Em grego, ariston significa excelente. Na antiguidade, as pessoas consideradas excelentes, ou as melhores, ou as mais capazes, eram as pessoas ricas, em geral, ou, porque as virtudes militares eram muito importantes, porque a guerra era constante, eram os heróis de guerra. Eram aqueles que sobressaíam no campo de batalha e voltavam literalmente cobertos de glória e de riquezas, né? Então, a aristocracia política, ela está ligada a esse passado bárbaro da humanidade em que dinheiro e força física, capacidade atlética, disciplina ou esperteza na guerra eram os critérios do sucesso na vida. Naturalmente, mesmo para o século XIX, mesmo que Kardec nem fosse espírita, ele estaria falando de um outro tipo de aristocracia que teria que ser mais intelectual. E como nós sabemos que ele é espírita cristão, nós entendemos que ele está se referindo ao governo dos melhores espíritos, ou seja, daqueles que são mais amorosos, mais brandos, mais pacíficos, aqueles para quem o Sermão da Montanha foi dirigido, né? Que são os bem-aventurados por serem os mais bondosos. Então, se a gente deslocar o sentido, né, de aristocracia intelecto-moral, que é aquilo de que Kardec está falando, para essa direção, a gente vai entender que é o quadro da evolução espiritual e que a própria doutrina diz, tudo na natureza se encadeia para que aqueles espíritos com ascendência moral e intelectual, eles rejam a vida ou eles ajudem a reger as vidas dos espíritos com menor ascendência. Se nós observarmos, por exemplo, os requisitos da era moderna, em que a transformação do conhecimento em tecnologia nos fez superar barreiras,
nos fez ampliar o poder humano de conquista das coisas, nós veremos que isso trouxe necessidades diferentes e valores muito diferentes. Então, se no passado nós tínhamos a exaltação do indivíduo, o indivíduo hoje, na nossa sociedade, consegue muito pouco. Imaginem vocês, as faculdades antigas, elas eram constituídas, as grandes faculdades de 5 anos, foram estabelecidas nesse tempo porque para formar um médico, para formar um advogado, para formar um engenheiro, eram necessários 5 anos para que ele dominasse todo o campo de conhecimento disponível na época. Hoje, se nós pegarmos um médico, um engenheiro, ou qualquer pessoa em qualquer área do conhecimento, ele pode passar 50 anos estudando e ele não vai dar conta de conhecer o tanto de coisas que foi produzido a respeito daquilo. Qual é o resultado disso? O resultado é que para que eu possa atuar na minha área, eu preciso de colaboração. Eu preciso conviver com pessoas, eu preciso dividir conhecimento para que a gente possa fazer as coisas de melhor. Isso trouxe valores diferentes. Então, na atualidade, quem não sabe colaborar, quem não sabe cooperar, quem não sabe ceder, quem não sabe dispor de coisas diferentes, quem não é capaz de transformar o seu esforço em um valor comum para todo mundo, não está apto para viver na sociedade que nós estamos trabalhando. Então, os valores que foram construídos, eles estão sofrendo uma mudança muito grande. Por quê? Porque para que nós tenhamos êxito no mundo das relações efetivas, você precisa de amor, você precisa de perdão, você precisa de tolerância, você precisa de indulgência, você precisa de colaboração. Esses elementos estão surgindo e o conceito que Humberto mencionou de excelência, se antes era excelente o indivíduo que matava todo mundo, hoje é excelente quem cura. Se na antiguidade a excelência era juntar, na atualidade, a excelência é distribuir. Se no passado a excelência era a altivez do orgulho, na atualidade transforma-se na capacidade de servir, de estar com os outros. E é esse modelo de sociedade que o Espiritismo discutiu, pensou e procurou refletir muito criticamente ao tratar das leis morais, reconhecendo que não é apenas a natureza física das coisas que exige certos padrões de comportamento para interrelacionamento de coisas, mas que os seres humanos também precisam de valores, de leis, de padrões de convivência para que a sociedade possa estabelecer-se de uma maneira harmoniosa. Bom, meus amigos, estamos chegando ao final, infelizmente. O papo está muito bom, né? Inclusive, já fica o convite para não só uma próxima, mas várias outras lives, né? Eu acho que esse é o termo, né? Que está em voga, lives e mais lives, enfim, para discutirmos a questão da filosofia. Tem aqui inúmeras questões, né? De um espectro temático muito variado, mas, infelizmente, vamos ter que encerrar. Então, eu gostaria de pedir, tanto para o André quanto para o Humberto, deixar para nós uma mensagem de esperança para esse momento que estamos atravessando e vivendo, como que a doutrina espírita pode, digamos assim, aquecer os nossos corações nesse pequeno inverno. Vai você ou vou eu, Humberto? Pode começar. Então eu vou convidar aqueles que nos ouvem a se incomodarem. A se incomodarem com as situações de injustiça. A se incomodarem com as situações de fome.
a se incomodarem com as situações de desespero pelos quais a humanidade está passando, mas para que não se acomodem em oferecer respostas conceituais. Se nós estamos dispostos a mudar o mundo em que estamos vivendo, que a nossa filosofia caia na prática, levantando de manhã cedo, arrumando a nossa cama, conversando com aqueles que estão dentro da nossa casa, expondo o nosso trabalho da melhor maneira possível para que ele se estenda aos que estão passando por necessidades, mas cumprindo os nossos deveres diante da vida. Os nossos deveres morais de pais, de maridos, de esposos, de esposas, de amigos, mas, sobretudo, de seres humanos, preocupados com a existência e dispostos a construir valores verdadeiros. Não é outro o convite do Espiritismo. Perfeitamente. Nós ainda estamos vivendo o contra-choque de uma época que acredita que a religião é uma muleta psicológica, que beleza está nos olhos de quem vê e não na coisa, por ser nobre, que bondade é um conceito construído pelas culturas, não é um conceito intrínseco, moral, da natureza, né, que vem das leis de Deus. Então, nós precisamos continuar insistindo num idealismo feroz, num ânimo, num otimismo feroz, porque nós não podemos abrir espaço para mais perda de sentido, para mais perda de horizonte, de valor, de princípios reguladores da vida humana e de sentido para a vida humana. Então, a gente precisa ter muito ânimo, sermos muito insistentes, não ao ponto da chatura, né, de ser chato, mas ao ponto de sermos realmente aquelas pessoas que, ao longo da vida, os mais descrentes, os mais desanimados vão ver, né, depois de algum tempo, que não pode ser fogo de palha. Tem que ter um combustível maior, mais forte, por trás daquilo que a gente acredita, está alimentando o fogo do nosso ideal, o fogo do nosso comportamento transformador, né? E nós temos esse combustível, ele é infinito, ele é maravilhoso, né? Nós temos que encontrar formas racionais de fazermos apologia a ele, de reunir as pessoas de volta a ele.